Olá, de volta! Estamos aqui elaborando um material para que vocês possam rechear mais o conteúdo, apreciá-los. Uma revisão, galera. Porque assim, a gente precisa dar uma revisada, uma luz, para fazermos a atividade posteriormente, né? Vamos lá? Olha aí. Gente, nessa aula nós vimos, vamos lá para a tela, nós vimos o conceito e história do termo, né? Estética. Vimos que estética vem do grego, né? As teses, que significa conhecimento sensorial ou sensibilidade. Gente, olha só, isso aqui já vai nos dar uma luz sobre o que é a estética, né? Ela já existia, galera, a estética, claro. Mas ela só foi introduzida no vocabulário filosófico em século XVIII, pelo filósofo alemão Alexander Baumgart, né? A estética filosófica é a área da filosofia que estuda racionalmente o belo e o sentimento provocado nos seres humanos. Então a filosofia ela vem nessa perspectiva aí de estudar e analisar esse lado, tá? Seu principal objeto de investigação é o fenômeno artístico, que se traduz na obra de arte. Tudo que é produzido lá no componente curricular de arte, na obra de arte, é analisado a filosofia analisa, tá? Vimos também que o belo e o feio, ele tem uma questão de gosto. Foi explicado toda ali a teoria, né? O ser humano pode fazer juízos de fato, né? Que algo realmente existe, né? Juízo de valor, né? Se aquilo é feio ou belo, né? Ele é ruim ou não sei o quê. É os adjetivos. E o juízo estético, se é belo ou feio. Aí vem um carinha chamado Platão, que ele via a beleza como uma manifestação do mundo das ideias, sendo a beleza em si algo perfeito e eterno. E para o classicismo, é um objeto que passa a ter qualidades que tornam mais ou menos agradável, independente do sujeito. Então, assim, esse é bem isolado, ó. Depende do objeto para ser belo. E aqui já depende do sujeito para ser as coisas belas, tá bom? Então, olha só. A atitude estética. Uma experiência estética, ela é considerada gratuita, certo? E desinteressada. Não visa interesse prático ou imediato ali. Ela não visa o conhecimento lógico, medido em termos de verdade, não tem como alvo a ação imediata, não pode ser julgada em termos de utilidade de interesse. Ela também pode ser contemplativa, tá? E a questão da recepção estética. A experiência estética é a experiência da presença, tá bom? Tanto do objeto estético como do sujeito que percebe. Então essa é a percepção. Aí é muito assim, a obra de arte emite, né, uma beleza que encanta a pessoa. Vamos dizer assim. A obra de arte, ela espera que aquele que aprecia jogue o seu jogo, olha só, nessa perspectiva aqui. Entre no seu mundo, de acordo com as regras ditadas pela própria obra, para que seus múltiplos sentidos possam aparecer. A compreensão pelos sentidos. A arte, ela desafia o nosso intelecto, olha que interessante. Cada experiência estética educa o nosso gosto, torna a nossa sensibilidade mais aguda, nos enriquece emocional e intelectualmente por meio do prazer e da compreensão que essa experiência nos proporciona. Então esse é o conteúdo, né, que nós vimos. E agora em diante, olha só. Vamos ver aparecer o fio. Então vem aqui comigo, ó, vocês um tempinho, tá, para vocês fazerem uma atividade aí. E daqui a pouco a gente volta. Um ótimo trabalho. Então, pessoal, tava aqui, ó, pensando, tá? Conversando com a professora Diana do lado. E será que eles conseguiram responder? Fiquei na dúvida, será que eu coloquei conteúdos a mais, que pesou? E aí, pessoal, manda pra gente, qual é a dúvida? Então vamos lá para a nossa revisão, olha aí.
Revisão não do conteúdo, mas das atividades. Vamos lá. Resolução das atividades. Tirando dúvidas. Questão número 1. São 4, ok? A reflexão filosófica sobre a estética, ela acompanha diferentes períodos históricos. Olha aqui, já diz o que aqui? É um Hegel, né? Concepções sobre a beleza. Na Grécia Antiga, por exemplo, pensadores como Platão associavam a beleza à ideia de perfeição e harmonia daquilo que é ideal. Na Idade Média, influenciada por Santo Agostinho, a beleza era compreendida como uma manifestação do divino. Olha aí. E na modernidade, filósofos como Kant defendem que o juízo estético está relacionado à subjetividade do indivíduo. Então tá aí, 3 pontos sobre... Olha só o processo histórico sobre a estética, a beleza. Né? Um vai dizer que perfeição e harmonia, olha só. Lá na Idade Média vai dizer que está ligado sobre o divino, a manifestação. E na modernidade, ela vai dizer que é subjetiva. Olha que interessante, esses 3 pontos históricos, vem comigo. São 3 pontos históricos sobre a estética. E hoje, atualmente? O que vocês acham? Como vocês veem a estética, gente? Como vocês apreciam uma obra de arte, uma beleza? Né? Um objeto qualquer que vocês veem na frente chama atenção. Como que isso funciona para vocês? Vamos lá, coloque suas conclusões. Vamos lá para agora a pergunta em si, voltando. Com base nessas perspectivas, é correto afirmar que a noção de beleza... vamos afirmar que a noção de beleza, letra A, é universal e imutável, ou seja, ela é geral e não muda, independente do contexto histórico. Ixi, Maria. E aí, galera? A B, resulta exclusivamente de padrões naturais determinados biologicamente. Isso é biológico, né, o ser humano. C, está vinculado a valores e concepções que variam conforme o período histórico. Será essa? D, depende apenas da técnica utilizada na produção artística. Será que para ser bela, né, a noção de beleza? E, é definida unicamente por instituições sociais e políticas. E aí, galera? Só que assim, é com base nessas perspectivas aqui, tá? Então, qual é a resposta? E aí, professores presenciais e professoras? Qual é a resposta? Vamos lá? Acertou? Quem optou pela alternativa? Vamos lá agora! Olha lá, vou deixar anotado. Vamos lá? Voltando. Isso, a letra C, gente. Está vinculada a valores e concepções que variam conforme o período histórico. É o Hegel, né? Questão 2. A estética filosófica investiga o belo e os sentimentos que ele desperta no ser humano. Por meio de quê? Da contemplação. Ao longo da história da filosofia, diferentes pensadores buscam o quê? Eles buscaram compreender como se dá essa experiência estética e quais são os seus fundamentos. Considerando essa definição estética, a estética filosófica pode ser entendida como o estudo de quê? Do belo, né, e da experiência sensível analisados de forma crítica e racional. B, das regras técnicas para a produção de obras artísticas. C, das emoções humanas desvinculadas de qualquer reflexão racional. D, dos padrões de beleza impostos exclusivamente pela sociedade contemporânea. Aí, da função econômica das obras de arte no mercado cultural. Econômica é muito mesmo, né? Então vamos lá, a questão é a letra A, gente. Então tá aí. O belo e da experiência, a estética filosófica pode ser entendida como o estudo do belo e da experiência sensível analisados de forma crítica e racional. Então tá aqui a justificativa. A estética filosófica não se limita à arte nem apenas à emoção. Ela busca compreender racionalmente o belo e a experiência estética, unindo sensibilidade, reflexão e crítica. Então tá aí a perspectiva. E agora, galera, olha aí. Voltando lá, olha só.
Decolando para o futuro, gente. Olha, gente, no âmbito de uma sensibilidade, eu tô aqui, é uma analogia, tá? Vem aqui comigo. Ó, no âmbito de uma sensibilidade macro, né, grande, imagina-se que você é esse foguete, vocês estão decolando nele, vocês estão ali segurando, ou ele mesmo, para o futuro, né? Terceirão, ano que vem, e assim vai. Essa parte, esse pedacinho, olha, esse momento aqui, esse momentinho aqui dessa terceira questão, esse decolando para o futuro, colocamos questões que já caíram no Enem em versões anteriores. E às vezes não achamos, mas colocamos uma que vai ao encontro, né, paralelo ao que é o contexto do Enem. Porque vocês vão se tornar familiarizados de tanto praticar, né, uma questão do Enem. Chega lá na avaliação, quem for, claro, vai ficar já a expertise. Vai ter uma expertise, né? Vamos lá, qual é a nossa questão? Vamos lá. Então tá aí, galera, ó, nossa questão, vamos lá? Ela não caiu no Enem, tá? Não tem na versão, mas foi criada pelo professor Hélio. Durante uma atividade escolar em uma cidade de Rondônia, estudantes visitam o Rio Madeira. Ó. Lá não tem a educação patrimonial, muitos vieram aqui já. E observam, né, a paisagem. Pode ser o rio daí também, tá? Os sons da natureza e a cultura ribeirinha. Alguns afirmam que a paisagem é bela, enquanto outros não compartilham da mesma opinião. Então tá aí, olha só, interessante o contexto. Ó, vem aqui comigo. Olha só esse contexto que é muito interessante para vocês. Vocês vieram aqui para Porto Velho, ou pode ser numa cidade próxima aí. Passearam e viram uma beleza, uma obra de arte, certo? Tá lá, todo mundo viu. Alguns contemplaram essa obra de arte, essa paisagem. Outros não acharam nenhum valor estético. Vamos trazer para o anterior. Isso é juízo de fato ou juízo de valor? Juízo de fato é ela toda. Existe. E o juízo de valor, né? Já começaram. O juízo estético. Então, aquele que concorda e que discorda. São juízos de valores e de estéticos. Vamos lá agora para a pergunta, olha aí. Essa divergência pode ser aplicada filosoficamente pela ideia de que, o belo é uma verdade absoluta e universal. Será, gente? Será que é? B. O belo depende apenas das características naturais do ambiente. C. O belo é determinado por regras científicas. D. O belo é uma experiência subjetiva relacionada ao gosto individual. E. O belo é definido exclusivamente pela cultura dominante. Eita, meu. Não vamos criar polêmica, certo? E aí, qual é a resposta? Manda pra gente aí. Qual é a resposta adequada sobre o belo e o feio? Sobre o contexto, vocês estão aí passeando de barco aí no Rio Madeira, no Rio Machado, no Rio Amari, viram paisagem, um se expôs e diz, olha, linda aquela paisagem. O outro lá levantou, epá, não gostei não achei legal não. O outro vai dizer, é médio, meio termo. Assim vai a discussão. Vamos lá, qual é? O belo é caracterizado por quê nesse contexto? Olha lá. Voltando, alternativa, letra D. Ó. O belo é uma experiência subjetiva, ou seja, individual. Individual, cada um, né, vai vê-la, vai expressar, depende do que a natureza emitiu para ele, esse contato, né, assim, espiritual, subjetivo, etc. Relacionada ao gosto individual. E tem a justificativa aqui embaixo. Ó. Há um destaque que o juízo estético é subjetivo e depende da percepção individual. Então tá aí. Qual é a conclusão agora? Vem aqui. Qual é a conclusão? Vem aqui comigo. Não brigue, tá? Por favor. Não vamos criar um conflito, né, de palavras. Não, galera, eu achei, tá lá.
É claro que dentro de um debate vocês vão colocar as características, o porquê que você acha aquilo belo ou não acha. Isso que vai dizer vai gerar o debate, certo? Dentro de uma harmonia de diálogo. Próxima questão, olha lá. Vamos. Gente, essa é subjetiva, vocês já sabem, né, que ela existe para que possamos. Poderia colocar toda subjetiva, mas vamos lá. Gente, explique a diferença entre juízo de fato, ó. Ixi, falei demais aqui. Juízo de valor, destacando o papel do juízo estético nesse meio, na compreensão daquilo que é belo. Então, assim, aí nessa questão, vem aqui, ó, vocês vão explicar o que é juízo de valor, né? Juízo de fato, quer dizer, juízo de valor, e o que é que tem a ver o juízo estético aí nesses dois meio, nesse contexto, nesse emaranhado aí de situação. Inclusive tem exemplos, tá? Nas questões anteriores aí trouxemos alguns exemplos. Vamos lá, qual é a resposta? Estou pensando aqui já. Estou analisando. Qual é? Essa é bem pessoal, mas de acordo com a aula. Vamos lá. Vamos lá ver a resposta que o professor Hélio trouxe. É uma chave de resposta, tá? Vocês podem fazer a resposta esperada. É uma chave, tá? Então, assim, o juízo de fato refere-se à descrição do objeto, da realidade dele. Diz que as coisas são, podendo ser verificadas como verdadeira ou falsa, tá? É o objeto em si. O juízo de valor envolve avaliações subjetivas, como considerar algo bom ou ruim. Vamos colocar aqui os adjetivos, tá? Vamos botar um J aqui. E dentro do juízo estético, né, do valor, tem aquele que avalia o belo, sendo baseado na percepção, ó, e no sentimento do sujeito. Ele não é universal e nem totalmente racional, pois depende da experiência sensível do indivíduo. Entenderam? Vamos analisar bem a questão, né? A partir de agora dessa aula vocês já estão aptos, né? Fazer um diálogo sobre a filosofia estética, né? Sobre o que é belo, para ninguém discriminar. Inclusive, vocês podem usar essa teoria num âmbito onde as pessoas estão discriminando algo. Vou me argumentar aqui, que eu aprendi lá na aula. Agora tem um presente para vocês aí, vamos lá? Olha aí. Isso mesmo, galera, o material de apoio. Então tá aí. Vocês vão, né, fazer uma leitura, é um texto. O artigo é O que é estética na filosofia? Do professor Menezes. Tá disponível aqui, vocês podem acessar. É para que queiram ir além, né, nessa perspectiva, para que possam aprender mais. Então vem aqui com a gente, ó, vamos lá abrir a nossa tela. Eu agradeço vocês, né, por ter ficado essa caminhada nessa aula de hoje. Primeira aula da unidade 2, quer dizer, desculpa. E aqui a gente vai caminhar, né, até o final da unidade. E um grande abraço. Nas dúvidas, pode ligar. Tchau, tchau.